Olá, Rodrigo. Tudo bem, Camila? Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Então vamos dar uma sequência hoje, Rodrigo, com um tema que é muito importante, que são os cortes, né? Onde que eu vou adquirir as imagens do paciente? Inclusive o modelo aqui que eu coloquei hoje é bem vida real. Paciente em decúbito dorsal, tá? Paciente que Certo. eu não vou conseguir colocar na posição ideal do ecocardiograma, né? Que seria alguns cortes no decúbito dorsal, mas a maioria em decúbito lateral esquerdo. Aqui nós vamos fazer um paciente de um modelo, né, de vida real, com a janela difícil, que tem o biotipo que não é o ideal e na posição mais difícil, que o decúbito dorsal ele prejudica muito os cortes apicais e parasternais, tá? Que vai ser como você vai ver em terapia intensiva, né? Que em Para na geral você estando prática. lá de plantão, em geral você não costuma modificar muito a posição do seu paciente para fazer as imagens, né? Como é que é? Alguns pacientes que estão, né, que estão fora de ventilação mecânica, que estão mais cooperativos, às vezes a gente consegue. Mas dependendo do paciente, um paciente às vezes com ventilação mecânica, às vezes um paciente muito grave, muito instável, nem sempre a gente consegue mobilizar ele no leito para conseguir colocar ele na posição ideal ali para fazer o ecocardiograma. Então, às vezes é uma limitação aí técnica que a gente tem. Tá certo. Ó, os três principais cortes, eu acho, é o subcostal, né? Que você vai ter como anatomia aqui o apêndice xifoide, né? Você vai pegar com esse corte um pedaço do fígado, então você consegue ver a cava e você consegue ver derrames pericárdicos, também são muito bem vistos. E se tiver swimming heart, então é um corte bom para ver cava, um corte bom para ver derrame. E você tem lá uma janelinha 4 câmaras, assim, que às vezes vai ser a única que você tem, dependendo do grau de dificuldade do tórax do paciente. Um outro corte muito importante é o parasternal, aqui perto do externo, 3, 4 dedos abaixo da fúrcula. Você vai posicionar o seu transdutor encostado no externo à esquerda, bem em cima assim da costela. E sempre que você for procurar a imagem, desce de leve um espaço intercostal, sobe de leve um espaço intercostal. Porque não existe livro que te fale exatamente onde está o coração, porque você tem que procurar, né? E o último corte, apical, palpando o ictus, coloca o transdutor lá onde você palpa o ictus, tá? Então vamos ver isso na prática. Eu gravei em paralelo. De um lado vai ter a minha tela, do outro o paciente com o modelo, tá? Ok, vamos lá. Então vamos tentar agora os cortes, tá? Primeiro corte, subcostal. Você vai palpar aqui, ó, apêndice xifoide, tá? E posicionar o seu transdutor. Ó, o foco dos cristais, né, da base aqui do seu transdutor, vai estar apontando lá para o coração, né? Que eu quero pegar a imagem cardíaca, tá? Então, vamos ver o que a gente consegue. Vou ajustar a profundidade, igual já tínhamos falado, né? Ó, o foco, ó, vamos colocar o foco mais ali embaixo, certo? Ó, nesse corte subcostal, eu tô com o índex à direita do aparelho, tá? E o índex do transdutor tá apontado lá pro cotovelo esquerdo do paciente, tá? Então, o que eu tô vendo na tela? Eu tô vendo aqui, ó, a membrana do septo interatrial. E se eu fizer um giro com o índex do transdutor para o ombro esquerdo do paciente, eu vou ver a cava, tá certo? Aqui, ó, átrio direito e a cava. Então, girei de volta o índex do transdutor para o ombro esquerdo do paciente, septo interatrial. Girei para o ombro esquerdo do paciente, a cava.
tá certo? Então, esse é o corte subcostal. Um bom corte para a gente ver a cava e para a gente ver também sinais de tamponamento e derrame pericárdico. Paciente em decúbito dorsal, coloco mais gel no meu transdutor. Ó, olha aqui, palpo a fúrcula, desço uns 3, 4 dedos. De novo, o cristal perpendicular aqui, ó, no tórax, tá? Tô apontando agora aqui para baixo. O índex do aparelho apontado lá pro ombro esquerdo do paciente. E eu vou inverter aqui o índex do transdutor, né? E eu vou inverter o índex do aparelho, tá? Ele vai vir aqui, ó, pro lado esquerdo, tá? Então, eu tenho o corte parasternal, eixo longo. Vamos ajustar a profundidade, conforme a gente tinha falado, para deixar a imagem central. Vamos ajustar o foco, tá? E aqui o que que eu tenho? Ó, o ventrículo esquerdo, a mitral aproximando do septo, mostrando a função normal, a aorta, átrio esquerdo. Lá em cima, ó, o ventrículo direito, tá? Então, corte parasternal, eixo longo, no espaço intercostal à esquerda do externo, mais ou menos 3, 4 dedos da fúrcula, tá? E a base lá do meu transdutor, onde estão os cristais, perpendicular, né? Totalmente apoiada no tórax do paciente, tá certo? Bem, com o índex do aparelho nessa forma aqui à esquerda, eu vou fazer um giro para o pé do paciente. Ó, o giro para o pé, meu transdutor agora, ó, tá lá para o pé do paciente. Então, agora, nós vamos para um novo corte. O índex do aparelho vou manter lá para o ombro do paciente, para o braço esquerdo, o índex do transdutor. E o índex do aparelho, ó, eu vou girar de novo. Ele vai voltar lá para o canto direito para o meu canto direito, né? Vou colocar onde o transdutor agora? No ictus do paciente, tá certo? Ó. Palpo o ictus, posiciono o transdutor. Dessa vez, o transdutor está totalmente apoiado de novo no tórax do paciente, apontando os cristais para o rosto do paciente, para o pescoço, para o mamilo, tá certo? Aqui eu vou procurar a melhor janela de cada paciente, né? Para onde que está agora o índex do meu transdutor apontado? Para o ombro esquerdo do paciente, tá certo? Ajusto a profundidade para eu ter o VE todo na minha tela. Ajusto o foco para a minha região de interesse, tá? E como eu não estou com o paciente posicionado na melhor posição possível, às vezes eu vou ver uma parede de cada vez, né? Às vezes não vai ficar aquela imagem tão nítida do 4 câmeras, tá? Eu não posso fazer manobra respiratória, o paciente está inconsciente. Eu não posso pedir para ele girar, o paciente está instável, né? Então, é o que eu consigo fazer. Então, o que a gente vê aqui, ó? VE, eu posso ajustar a profundidade para eu dar um foco melhor no VE. Ó, VE com a função preservada. Ajusto, vejo o átrio esquerdo aqui embaixo. E o ventrículo direito, ele é uma janela mais anterior, ele tá aqui, ó. Tá certo? Então, esse é o apical de 4 câmaras. Nesse caso, é um caso bem de vida real, difícil de fazer a janela com o paciente em decúbito dorsal, né? Então, você movimenta a mão, sobe o espaço intercostal, vê o que você vê melhor nesse espaço, ó. Aqui, ó. No caso dele, melhorou, você conseguir ver melhor o átrio. Eu achato um pouquinho o ventrículo quando eu faço isso, tá vendo? O ápice fica menos alongado, mas consegui ver melhor a parede, né?
gira um pouco para cá, gira um pouco para lá. Então, por isso que às vezes na literatura fica assim, em tal espaço intercostal, a 90 graus. Você vai ficar tentando fazer todas essas manobras com a mão e não vai conseguir. O que você tem que fazer é apalpar o ictus, posicionar o transdutor com o índex para o ombro esquerdo do seu paciente, os cristais mirados para o mamilo, ou para o queixo, ou para o rosto, e procurar a melhor janela. E tudo é sutil, ó. É subir um espaço, descer um espaço e achar a melhor janela. E aí, ó, você vai achando aos poucos. Já vi essa parede, já vi essa, não tô vendo o átrio, vou ajustar de novo minha profundidade. E o ventrículo direito sempre lá, ó, batendo bem e átrio direito. Tá certo? Então tá certo, Rodrigo. Então, esses são os cortes em decúbito dorsal com um paciente de janela difícil, tá? Que eu quis trazer um caso que não foi um modelo, né? Igual quando a gente vai comprar aparelho de ultrassom de eco em feira, né? Eles pegam aquele tórax melhor, o aparelho pode ser horrível, o tórax que é ótimo. Porque esse é o dia a dia. Então, se você lê lá no livro, às vezes, 45 graus, não, é fúrcula 3, 4 dedos, pôs no espaço intercostal, não tá bom, desce, sobe, não é, tá muito em cima o corte, não, se é ali que você tá pegando, tudo bem. O apical, você vai palpar o ictus, vai colocar lá. Às vezes você vai ver melhor o átrio, às vezes você vai ver melhor o ápice, às vezes para você ver as paredes, o seu ápice vai ficar achatado, igual aconteceu ali. Aí você tem que ir ajustando e vendo aos poucos a imagem, né? O que você achou? Você acha que elucidou um pouco aí para você? Como que você viu? Eu acho que ajudou muito, Camila. Às vezes eu vejo muito o pessoal errando mesmo assim com relação à qualidade de aquisição de imagem, né? E a gente tinha, como a gente já tinha falado com outros ajustes técnicos aí que você já tinha comentado em outras ocasiões, né? De foco e TGI, TGC, né? E aí, eu acho que assim, essa parte técnica de como adquirir de forma correta a imagem é fundamental. É uma forma que o pessoal às vezes negligencia um pouco, né? Às vezes não dá muita importância para isso. Mas eu acho que se o básico não for feito de forma correta, você não vai conseguir ter uma imagem boa e interpretar aquilo que você precisa, né? Exatamente. E nessa janela, você vê, por exemplo, que eu não estou focando, não estou vendo e não estou falando sobre válvula, né? Porque às vezes agora vem muito assim, no Focus mostrou uma vegetação em válvula tricúspide. Não é tão fácil de ver, né? Então, é um passo de cada vez. Né? Muito provavelmente não foi visto uma vegetação de tricúspide no Focus, a menos que seja alguém com muita experiência, foi visto uma cordoalho. Outra coisa que eu vejo muito aparecer em pedidos é o tamanho do VD. Quando você compara o tamanho do VE com o VD, o seu corte tem que estar muito bom. Você tem que ter um corte focado no ventrículo direito. Você vai desviar um pouquinho o transdutor, mais para axila, mirando no ventrículo direito. E ele, por quê? Se você fizer um corte, às vezes, com o VD muito em evidência, mas na posição incorreta, você vai achar que ele está maior do que o VE pelo jeito que você posicionou ele na tela. Então, como vocês comparam muito o VD com o VE e a experiência inicial não é tão grande, tem que ter cuidado com essa análise que é boa, da comparação do tamanho do VE com o VD, mas tem que saber se o ápice do coração não está sendo formado pelo VE, se o seu VD está muito em evidência, ele pode estar parecendo aumentado só por conta disso, tá? Então, para falar VE e VD, fazer essa comparação, tem que ter um 4 câmeras bem legal, onde a maior parte do ápice da imagem vai ser formada pelo ápice do VE, tá? Aí depois você pode até focar em VD para ver outra coisa, para ver uma função, mas nesse momento que você estiver muito focado em VD, você já não fica comparando o tamanho dele com o VE, porque aí ele pode estar deslocado e te dando essa falsa ideia de aumento. Isso é uma dica importante também, que eu vejo muito questionamento do intensivista sobre isso, e às vezes é o posicionamento do corte, tá? Esse trechinho aqui que a gente passou de corte é só o início.
tá? Depois nós vamos colocar num curso completo uma aula inteira, né, com os cortes anatômicos todos, e no seu dia a dia várias vezes. Então, toda vez que for pegar, às vezes você vê, por isso que esse videozinho mais curto é bom para você ter ele no bolso. Porque no início, toda vez que você for pegar, você revê. Ah, eu tô certo, é aqui mesmo. Porque isso agora é uma parte que precisa da gente aqui falando, né? De eu te explicando mais da mão lá pegando, porque não tem muito jeito de eu trazer a prática. Eu posso trazer a teoria e dar esses macetes de prática, né? Porque eu já fiz muito, já vi errar muito. Mas tem que ser a pessoa pegando lá, né? Essa é a parte mais importante. Você pode ler 1000 vezes. Se você não pegar, passar o gel e for para o paciente, não vai sair. Tá certo? Acho que é isso mesmo, né? A questão com a curva de aprendizado aí, tem que calejar o olho mesmo, treinar bastante. Isso que você falou é importante, né? Sempre que tiver a dúvida, a gente voltar ali e rever direitinho a técnica, né? O posicionamento e treinando mesmo. Interessante isso que você falou, né? De que muitas vezes a gente lê no livro, lê nos manuais os posicionamentos, mas nem sempre em qualquer paciente vai ser igual a imagem, como você falou, às vezes tem que procurar um pouco a imagem ideal e nem sempre ela vai estar no mesmo ponto em pacientes diferentes, né? E essa questão, né, da aquisição das imagens não é só né, como você falou, não é só uma questão estética, né, para você falar, adquirir uma imagem bonita. Então, você pode acabar cometendo um erro diagnóstico, né, você falou na questão da avaliação do tamanho do VD, se você não tiver a aquisição correta das imagens, né? Então, se a sua imagem é limitada, tire conclusões limitadas, né? É quase impossível você não ter nenhuma ajuda do ultrassom cardíaco. Às vezes você vai fazer um subcostal que você vai conseguir fazer um eixo curto do VE ali. Então, tire aquela informação, né? Às vezes, só de ver que o VE tá bom já é uma informação muito importante. Não tente ficar tirando medidas, conclusões de cortes que não estão legais. Né? Tire só a conclusão que é possível naquele corte. Vamos começar aí, né? Não tente entender, porque às vezes você vai fazer um corte que ele está muito perpendicular, você vai ver uma imagem ali no meio do coração e fala, meu Deus, tem um trombo no meio do coração, uma região que nem está cinética, não é o músculo papilar do VE, que ele normalmente vai estar esticado assim, ó, e aí você torceu um pouquinho, ele ficou meio entre o 2 e o 4 câmaras, pareceu um pouquinho, aí você vai ver uma bola no meio do coração. O que é essa bola? Não, olha, esquece essa bola. Não é o corte para ver essa bola. Depois o ecocardiografista vai vir aqui. Então, tire as conclusões que dê para tirar do corte. Tá centrado, tá legal, tá ótimo. Então, compara o tamanho do VD com o VE. Tá torto, o paciente tá, ora o ventilador entrando na frente, mas eu vi as paredes, então tire a conclusão só da função sistólica, né? E vamos aprender que o ultrassom cardíaco, ele é feito para isso, tá? Porque criar imagem com ultrassom, né? Isso não é só uma falácia de livro. Criar imagem com ultrassom é algo muito possível. E ainda com o examinador com pouca experiência, se torna uma ferramenta perigosa, né? Então, faça o corte melhor que você conseguir e tire as informações que deem para ser tirado daquele corte, sem muita especulação, porque às vezes até o ecocardiografista depois não tem que fazer um transofágico, né? Às vezes é alimentação, você não vai conseguir tirar todas as informações naquele momento, né? Antes de drenar um tórax, antes de drenar um pericárdio, você tem pouca informação, né? O tórax está ali cheio de ar, aí depois você vai compensar o paciente, você vai conseguir virá-lo, você vai chamar um colega mais experiente e as informações vão vindo, tá certo? Exato, isso mesmo, Câmara. Eu acho que muitas vezes informações, às vezes sem tantos detalhes, já ajudam muito, né, como você falou, né, a gente tirar a conclusão a partir daquilo que a gente conseguiu ver bem, e isso muitas vezes já ajuda muito no diagnóstico, no raciocínio e planejamento terapêutico, né? Tá certo, Rodrigo. Então, mais uma aula aí para o nosso arquivo. A gente está andando. Se você for ver o que a gente já fez, assim, nós já estamos passos lá na frente. Essa interação é muito legal para ver se na sua rotina, no seu dia a dia, né? Apesar que você já tem bastante experiência com ultrassom, mas eu tenho certeza que cada vez que a gente bate um papo, assim como eu, ecocardiografista, chego no CTI cada vez mais intensivista, você também está chegando cada vez mais ecocardiografista no seu plantão. E a gente vai chegar no final em equipe, que é o mais importante para o paciente, não é isso?
Com certeza, a gente vai caminhando junto aí na construção do conhecimento. Tá certo, então. Até a próxima, Rodrigo. Um abraço, até mais.